Primeiro, bom dia a todos os técnicos administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Vou aqui responder a essas perguntas feitas por essa equipe e, ao mesmo tempo, que agradeço a produção, a Pedro e a Edileuza, que estão produzindo esse documentário com os candidatos a reitor de nossa universidade. Vou ler aqui as perguntas. A primeira: o que pensa sobre o voto paritário e o que pretende fazer para que o novo estatuto seja efetivado? O voto paritário é a possibilidade real de dar um equilíbrio aos segmentos acadêmicos de nossa universidade. Ele faz com que os três segmentos do docente, o técnico administrativo e o discente, eles possam ter representações políticas nas eleições e também de poderes nos conselhos superiores, nos conselhos acadêmicos, administrativos, nos colegiados de departamento, para que eles possam ter mais voz e poder sobre as decisões da universidade. Defendemos o voto paritário, brigamos por isso na Estatuinte, mobilizamos, nos articulamos e é a nossa posição, a posição da chapa por uma UERN do tamanho dos nossos sonhos. A segunda questão: o que pretende fazer para que o novo estatuto seja efetivado? Vamos trabalhar de duas formas, caros técnicos administrativos. Primeiro, vendo essa questão dos subjúdices, que isso é muito questionado. Por que a universidade não recorreu, não está lutando para que isso seja resolvido? A Justiça não proibiu o Consune de resolver suas questões internas. Ela levantou uma questão sobre um estatuto. Esse é o primeiro ponto, vamos tentar resolver isso. O segundo ponto é que, independente dessa posição, assim que assumirmos a reitoria, vamos propor no Consune, de caráter imediato, já na segunda reunião do Consune, a reforma de nosso estatuto. E essa reforma do nosso estatuto terá como base as decisões, deliberações e encaminhamentos da Estatuintes. Portanto, eu assumo compromisso com vocês e garantimos que, de um jeito ou de outro, as questões postas na Estatuintes serão discutidas e entrarão para a reforma do nosso estatuto de nossa universidade. No que se refere à política de retenção e valorização dos servidores, quais medidas seriam necessárias e possíveis para evitar a evasão de técnicos da UERN? Olha, primeiro, a principal causa da evasão dos técnicos administrativos, e eu digo isso com conhecimento de causa, porque a gente dirige mais de 80 técnicos administrativos e temos encontros permanentes com ele. O principal problema é salarial. É salarial e de condições de trabalho. Portanto, que posições nós vamos tomar? Que medidas para resolver essa situação? Primeiro é salarial. A gente precisa dar uma equiparação dos salários dos servidores técnicos administrativos de nossa universidade aos salários dos servidores das universidades federais. Há uma diminuição, não é nem diminuição, uma desvalorização dos nossos salários, que um técnico administrativo da UERN, por exemplo, ganha em média, quando entra, R$1.000, e um da Universidade Federal, R$2.000. Há também um desequilíbrio entre o salário dos técnicos administrativos e dos docentes. Isso terá que ser resolvido de imediato, numa discussão e uma negociação com o governo para que haja esse equilíbrio. Esse é o primeiro ponto. O segundo é reorganizar o nosso plano de carreira e de cargos-carreira dos técnicos administrativos, ampliando as questões de funções, de mudança de nível, regulamentando melhor para que um técnico que faça sua formação de graduação, até de ensino médio, tem casos, ou ensino fundamental, de graduação, de pós-graduação, possa não só receber uma gratificação, mas possa mudar de nível dentro da universidade, dentro da nossa instituição. Certo? A terceira pergunta, sobre a elaboração de uma proposta de autonomia financeira da universidade. Qual o seu posicionamento? Olha,
Esse é um compromisso que a gente também assumiu nas lutas sociais, nas mobilizações da ADUER, nos encontros de nossa universidade. Defendemos uma autonomia para a universidade, uma autonomia financeira, mas também uma autonomia mais ampla, uma autonomia política, administrativa, acadêmica, técnica e de gestão administrativa, para que a nossa burocracia se torne funcional e a serviço da academia. O que nós vamos fazer para resolver isso? Primeiro, fechar internamente, nessas comissões criadas em parceria com a DUERN, SINTA-UERN, DCE e a administração, fechar uma proposta para chegarmos a um percentual mínimo dessa proposta da autonomia financeira para a universidade e mobilizar todo o Estado, e aí tendo como base os 17 municípios que têm sede da UERN, com todos os deputados, para levar essa proposta à Assembleia Legislativa já com ampla articulação, e temos experiência de fazer isso e vamos fazer isso imediatamente, e chegar ao governo, para sentar com o governo com uma proposta séria, viável e que é uma proposta defendida por toda a universidade. Fazemos isso porque não acreditamos que com esse orçamento pequeno e que o governo pode a todo momento contingenciá-lo, cortá-lo ou simplesmente não transferir recurso, a universidade possa ir para frente. Não tem possibilidade, assim como não temos possibilidade de gerenciar uma universidade sem lutar, sem articular com os segmentos acadêmicos. A quarta pergunta. Acredita que a forma atual com a qual se distribui cargos e funções gratificadas na UERN é adequada? E que medidas o senhor propõe para que essa distribuição seja mais justa e transparente? Não é adequada, caros técnicos administrativos. Na verdade, é absurda. Primeiro, não há transparência. Não há transparência. Vocês perguntam aqui para que seja mais justo e transparente, com toda razão. Vocês sabem quem são as pessoas que recebem funções gratificadas, gratificações em nossa universidade? Ninguém sabe. Isso é escondido e de todo nível. Vocês sabem por quê os técnicos administrativos, por exemplo, os secretários de cursos, não têm gratificação? A nossa proposta é estudar, fazer um levantamento de todas as funções gratificadas de nossa universidade, da transparência, tornar públicas todas elas, todas. Isso é um direito do cidadão, não é nem um mérito de um gestor, é um direito do cidadão. Ao torná-las públicas, diminuir os valores de algumas gratificações de pró-reitorias, de diretorias, que ganham 5 mil ou próximo disso, e dar um equilíbrio mais justo. A nossa proposta é criar, sem ampliar os gastos financeiros, com essa redistribuição e diminuição de valores, a função gratificada, o cargo, a função e a gratificação, de imediato, já para todos os secretários de departamentos de nossa universidade, para que os técnicos tenham mais apoio, assim como criar novas funções técnicas que foram discutidas na Estatuinte, que foram discutidas com a base e que até hoje não foram tomadas nenhuma providências para que isso fosse acontecer. Portanto, nossa ação acontecerá de duas formas. E nessas funções técnicas vão envolver questões que articulam pesquisa e ensino e extensão, para que um técnico possa coordenar certas funções, porque ele tem uma formação específica para isso, e para que ele possa atuar com mais identidade com nossa universidade. Além disso, que essas funções e esses cargos sejam criados com condições, aí é um outro aspecto que a gente tem para os técnicos, condições para que esses técnicos trabalhem e também reformulando o nosso plano de capacitação técnica administrativa, porque não é só resolver as gratificações, nós temos que dar o direito ao técnico também que ele se capacite, se afaste e tenha garantia da contratação de substituto. Tem um plano de capacitação técnica que nossa universidade não tem. Ela tem um plano de cargos e carreira, mas qual é o plano de capacitação dos técnicos das faculdades, de cada faculdade, como é feito por departamento, para os docentes? Temos que cada unidade dessa universidade ter o seu plano de capacitação técnica, que junta-se a formação, a qualificação específica para algumas profissões, com as novas funções e as novas gratificações. Nesse aspecto, lutamos juntos por uma universidade que seja mais justa e mais transparente, e que a gente saiba o que ocorre na nossa universidade. Uma universidade do tamanho dos nossos sonhos é uma universidade que inclua os técnicos administrativos, que eles possam ter direito com equilíbrio no voto paritário, que eles possam ter direito nas funções
nas decisões dos poderes, nos votos na representação e possa tornar essa universidade mais una, toda a UERN, mais justa, uma universidade para todas as pessoas, uma universidade do tamanho de nossos sonhos. Muito obrigado.